Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te toma um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Cantemos juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, celebramos hoje o 7º domingo do tempo comum e estamos no ciclo de leituras do ano C. Significa que com isso, ao longo dos domingos, de forma ordinária, nós escutaremos trechos do Evangelho segundo São Lucas. Todos os domingos, de forma ordinária, nos acompanharão alguns trechos da vida de Nosso Senhor narrados pelo terceiro evangelista, São Lucas. Através desses textos, a Igreja quer nos introduzir nos mistérios da vida de Nosso Senhor. E uma característica típica do terceiro evangelho, do modo de apresentar o Senhor que São Lucas faz, é apresentar o Senhor em sua faceta da misericórdia. Se pudéssemos sintetizar o Evangelho de São Lucas em uma palavra, a palavra seria essa: misericórdia. É o aspecto central do seu Evangelho. O amor misericordioso do Senhor para com a humanidade, para comigo, para com você. É em São Lucas que a gente encontra a narração das chamadas parábolas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, do bom samaritano, do filho pródigo, do rico e Lázaro. Ele também é o único que descreve o perdão que o Senhor concede a Santa Maria Madalena, a promessa que ele faz ao bom ladrão e para os seus, a oração que ele faz para os seus executores. E esse é o contexto da misericórdia, que a gente precisa ter como pano de fundo para entender as leituras da Santa Missa de hoje. O pano de fundo para que a gente mergulhe naquilo que a gente vai falar agora sobre os textos sagrados é a misericórdia de Deus. É preciso olhar tudo através desse prisma. Nós somos chamados a cantar as maravilhas de Deus. Estamos encerrando um acampamento para músicos. E a vocação do músico é justamente essa: cantar as maravilhas que Deus realizou. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Somos chamados a manifestar o seu amor para com todos, seja através dos nossos cantos, seja através do nosso modo de viver. Porém, só é possível cantar as maravilhas que Deus fez se experimentarmos que Ele faz isso em nós. As maravilhas que o Senhor faz, os destinatários do seu amor misericordioso, somos cada um de nós. O nosso cantar acerca daquilo que o Senhor fez nasce da consciência que essas maravilhas Ele fez não para uma humanidade anônima. A redenção do Senhor não foi para uma massa anônima de gente, mas foi para mim. E aqui a gente entende porque Nossa Senhora começa o seu Magnificat, que é, digamos assim, a pauta para todo o canto na igreja, o canto da Virgem Maria, porque ela começa o seu canto dizendo precisamente assim: a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. Por quê? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Ela canta não apenas pelas coisas extraordinárias que o Senhor realizou na história de Israel, mas ela canta sobretudo pelas maravilhas que Deus realizou em sua alma, da consciência de que ela é interpelada pessoalmente pelo amor de Deus, que nasce o seu canto de louvor, da experiência que ela tem, das maravilhas que o Senhor nela fez. Nós precisamos crescer cada vez mais nessa consciência que todo o mistério da redenção aconteceu dirigido a nós. Essa é a consciência, por exemplo, que teve São Paulo. São Paulo, que segundo os especialistas em Sagrada Escritura, não conheceu pessoalmente Nosso Senhor em vida, né? São Paulo, antes da visão que ele teve de Nosso Senhor no caminho de Damasco, ele, segundo a maioria dos autores, não conheceu o Senhor em vida, né? Antes da sua ressurreição, de sua ascensão aos céus. Porém,
Olhem a audácia de São Paulo. Na carta aos Gálatas, ele é capaz de dizer: esta vida que eu vivo na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Parece petulância. São Paulo vê a paixão redentora do Senhor, as suas pregações, os seus milagres, e diz: sabe para quem Jesus fez isso tudo? Para mim. É isso que São Paulo fala na carta aos Gálatas. Jesus me amou e por mim se entregou. E isso todos nós cristãos podemos dizer. Tudo que Deus fez foi para resgatar a minha alma. Se a gente não se vê assim, interpelado por Deus, a gente não entendeu ainda o que é ser cristão. O nascer do cristão parte dessa consciência de saber-nos amados infinitamente por Deus e saber que todo o sangue do Filho de Deus derramado foi por mim, foi por mim. Cada vez que eu olho o Senhor crucificado, eu preciso lembrar disso, foi por mim. E é a partir daí que nasce a nossa vida cristã. Os dois últimos papas, o Papa atual, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco repete isso com frequência, e o Papa Bento XVI também dizia muito acerca disso, que o nascer cristão, né, não acontece a partir de um segmento de doutrina, de um corpo de regras morais, mas desse encontro pessoal com Jesus Cristo, do saber-nos interpelados diretamente pelo Senhor. Tudo que Ele realizou, toda a obra de redenção foi por mim. E todos nós que nos dedicamos a trabalhar pela igreja, seja através do nosso sacerdócio, seja através do canto de vocês, seja através dos inúmeros ministérios que Deus, com sua graça, concede a cada um de vocês. Todos nós que servimos a Deus precisamos sempre nos lembrar disso, para que nós não nos tornemos profissionais do sagrado. Nós não somos profissionais do sagrado, nós cantamos daquilo que vivemos, nós cantamos daquilo que nós cremos, nós pregamos aquilo que nós realmente acreditamos com toda a fibra de nossa alma. Se não for assim, o nosso ministério se torna uma capa externa, algo como uma roupa que a gente veste e depois tira no tempo de descanso. O nosso ministério deve ser algo relacionado diretamente ao nosso ser. Eu canto aquilo que eu sou, eu canto aquilo que eu acredito, eu canto aquela verdade pela qual eu seria capaz de entregar a minha vida. O nosso canto deve surgir como resultado dessa experiência profunda do amor misericordioso que o Senhor manifestou para comigo. O Senhor me amou tanto que eu não consigo silenciar. Tanta alegria não cabe no meu peito, por isso eu preciso cantar. Eu não consigo ficar calado. É tanto amor que eu não consigo sufocar isso em mim. O canto nasce como um transbordamento da vida interior. Há tanto de Deus em mim que eu não consigo guardar isso só para mim. Daí deve nascer a nossa pregação, as nossas músicas, o nosso apostolado, tudo que nós fazemos na igreja. Tanto amor não cabe só aqui no meu peito. Eu preciso falar, eu preciso anunciar. E era essa consciência que também tinha São João, o apóstolo, quando dizia em sua carta: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, o que vimos e ouvimos, nós anunciamos. Veja, São João anuncia não uma verdade teórica, que ele conheceu através de leitura de livros, mas aquilo que ele tocou, aquilo que ele experimentou. Daí que nasce o nosso apostolado, daí que nasce o nosso desejo de falar de Deus. Meus irmãos, não tenhamos dúvida, as pessoas que escutam as nossas pregações, as pessoas que ouvem os vossos cânticos, elas percebem quando nós estamos pregando, cantando da boca para fora, ou quando nós estamos pregando, falando daquilo que nós cremos, daquilo que nós tentamos viver. E quando nós agimos também como profissionais do sagrado, como alguém que atua por cachê, alguém que vai lá fazer o seu serviço e depois ir embora.
As pessoas percebem isso, não nos enganemos. Existe um sentido dos fiéis muito apurado. As pessoas conseguem perceber isso através do nosso olhar, do nosso modo de falar de Jesus. E essa capa de profissionais de fé não convence ninguém. As pessoas querem ouvir cânticos que brotam de corações enamorados, pregações de pregadores que realmente acreditam naquilo que estão falando e não no que aprenderam nos livros de teologia. E é isso que precisamente nos dá autoridade moral para falar de Deus, para cantar as maravilhas de Deus. O que nos dá autoridade não é a extensão de nosso currículo teológico, o quanto nós estudamos, o tempo que nós dedicamos às leituras. Não é isso que nos dá peso, autoridade moral. O que nos dá autoridade para falar de Deus não é nem sequer a nossa competência técnica, mas é a experiência do Evangelho em mim. Essas são as nossas credenciais para falar de Deus. Porque tudo aquilo que eu procuro cantar, porque tudo aquilo que eu procuro pregar, não é algo que me disseram, não é algo do qual eu li ou estudei, mas algo que eu experimentei em mim. O nosso canto, o nosso apostolado deve nascer como um transbordamento da nossa vida interior. Eu preciso falar, eu não consigo não falar de Deus, porque eu amo tanto. Eu preciso falar disso para os outros. Eu tenho que ter a consciência de que esse evangelho da misericórdia é dirigido para mim. Eu sou o pecador que todos os dias faço a experiência do amor misericordioso com o Senhor. Eu sou o principal alvo da misericórdia de Deus. Confesso a vocês que os textos de hoje, principalmente o texto do Evangelho, não sei o que meus irmãos padres pensam, mas não é desses textos muito gratos para a gente pregar. É muito mais fácil a gente falar, por exemplo, da ovelha perdida, é muito mais consolador falar do filho pródigo. São passagens assim que massageiam o nosso coração. Nós, como pregadores, falamos tranquilamente, todo mundo se sente muito revigorado, muito acariciado com essas palavras doces, com essas palavras ungidas pela misericórdia de Deus. Porém, o evangelho de hoje não é precisamente, digamos assim, um evangelho muito doce de se ouvir. É uma palavra dura, é uma palavra exigente que o Senhor dirige a cada um de nós. E aqui nós precisamos lembrar que a nossa fé cristã não é uma fé criada pelos homens, não é uma fé criada por nós. Se fosse assim, talvez nós tiraríamos essa página que acabamos de ler do Evangelho, como algumas outras que são exigentes. E como muitas pessoas fazem, como muitos cristãos fazem, selecionam as passagens que devem permanecer nas Escrituras e retiram outras que não caem bem aos ouvidos do homem moderno. Mas nós não podemos viver isso. Se quisermos ser cristão, precisamos viver o cristianismo em sua totalidade, em sua integralidade. Ou, senão, estaremos criando uma religião aos moldes humanos. E uma religião aos moldes humanos não é capaz de salvar ninguém, porque nenhum homem é capaz de nos salvar. Só Deus. Portanto, nós ouvimos essa palavra dura, essa palavra que nos inquieta, essa palavra que mostra que a nossa consciência pesa, porque ainda não vivemos isso totalmente, mas sabemos que não temos outra palavra que nos salva. Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Ele diz, Senhor, esse evangelho de hoje é difícil, mas é o evangelho que salva. É a tua palavra salvadora, libertadora. O que o Senhor diz hoje a cada um de nós? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. E rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Senhor, tá bom, a quem iremos nós?
Então vamos, se é para ser assim, vamos tentar entender isso. Vamos tentar ver como é que a gente pode viver isso, porque não há outro caminho. Senhor, só Tu és o caminho que nos leva ao céu, e a gente tem que estar disposto a viver isso. Eu quero estar disposto a viver isso, Senhor, ainda que eu esteja tão distante. Para nós, viver esse amor radical não é algo opcional, né? É o combo do cristianismo. A gente não pode escolher, né? Isso aqui eu quero, essa partezinha aqui eu já não quero. Não, é tudo ou nada. O Senhor nos propõe assim a sua palavra, é tudo ou nada. Amar aqueles que nos odeiam, fazer o bem aos que nos perseguem. O critério do amor que Deus quer, que a gente ame o próximo, é o amor que Ele manifestou para conosco. Vejam, essa é a grande exigência do amor de Deus. Quando Ele diz, amai-vos uns aos outros, Ele complementa, como eu vos amei. O critério, a medida do amor com que Deus quer que nós amemos ao próximo, é o mesmo amor, o mesmo modo de amar com o qual Ele me ama. E como o Senhor nos ama? Antes de eu manifestar esse amor, eu preciso saber como Ele me ama, como é o amor de Deus para comigo. E nós cantamos no Salmo, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ai de nós, se assim nos tratasse o Senhor, como exigem nossas faltas. Nem nos pune como exigem nossas culpas. Graças ao amor misericordioso de Deus, porque nem eu nem você estaríamos aqui. Eu me dou conta de como Deus é misericordioso para comigo. Eu me dou conta da minha indigência, do meu nada, da minha fraqueza. Meus irmãos, a gente precisa ter a consciência cada vez mais clara que a igreja não é precisamente uma casa de santos. O Senhor nos chama à santidade, à radicalidade da caridade evangélica, à perfeição da caridade, à santidade. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nenhum de nós é santo. Aqui nós estamos contemplando, né, um hospital de pecadores, de pessoas doentes, de pessoas enfermas, somos nós. E precisamos nos ver assim, porque essa é a verdade. Senhor, quem sou eu e quem és Tu? Se perguntava São Francisco de Assis. Tu, o Altíssimo Onipotente, e eu, esse vermezinho. Nós somos esses vermezinhos, miseráveis, cheios de fragilidade. E isso aqui não é figura de linguagem, eu preciso ter a consciência da minha podridão. Perdoa-me falar assim, eu preciso ter a consciência das minhas misérias, das minhas fraquezas, que não são metafóricas. Eu carrego muita fragilidade, todos nós carregamos. E é por isso que a igreja não canoniza ninguém em vida. Né? Ninguém é canonizado em vida, porque a igreja sabe de que barro nós somos feitos. E eu preciso ter cada vez mais essa consciência, não para me deprimir, mas para entender a radicalidade do amor de Deus, para ser grato com esse amor. Senhor, obrigado por não me rejeitar em minhas fraquezas, obrigado, Senhor, por me acolher, sendo eu tão pecador e miserável, indigno de estar aqui. Eu preciso cada vez mais apurar essa consciência do meu nada, da minha miséria, porque esse é o primeiro passo para penetrar no mistério da redenção de Deus. Reconhecer quem eu sou, para poder reconhecer a grandeza do amor que o Senhor manifestou para comigo. Eu preciso reconhecer que eu necessito de alguém que me tire dessa miséria, eu necessito de um Redentor, e essa talvez seja a grande dificuldade dos homens de hoje. O Papa Pio XII, em 1951, num encontro, um congresso internacional de catequistas, ele falava que o grande pecado do século, qual é o pecado do século, dizia o Papa Pio XII? A perda do sentido de pecado. Com esse relativismo que hoje empapa os nossos dias, e cada um determina por si só o que é bom e o que é mal, né? Você acha que isso é ruim, eu acho que é bom, e a gente é feliz assim, né? A gente vai perdendo o significado real do pecado.
E a pessoa que não percebe mais o pecado, ela simplesmente não percebe mais que ela necessita de alguém que a tire dessa condição. Se ela não se percebe pecadora, para que ela vai precisar de um redentor? Ela simplesmente se basta. Os homens de hoje são autossuficientes porque não reconhecem a necessidade de um Salvador. E quem não reconhece a necessidade de ser salvo, não está apto para acolher a redenção de nosso Senhor. Eu preciso de um Deus que me salva, porque eu sozinho não consigo. É por isso que nós estamos insistindo tanto nisso. Eu tenho que crescer na consciência de que preciso de um Salvador para me redimir. Que dificuldade os homens têm de perceber isso. Já vai chegar dentro de pouco a Quaresma. Não sei nas igrejas particulares que vocês vivem, mas lá na diocese, imagino que nas suas dioceses também acontecem os chamados mutirões de confissão, né? Sacerdotes, nos reunimos todos para ouvir aquela multidão de fiéis, né? Muitos deles só vêm se confessar nessa época do ano, né? Não pecam o ano inteiro, só nessa época que cometem pecado. Vêm se confessar e a gente percebe ali a dificuldade que muitas pessoas têm de se acusar. Não porque sejam pessoas ruins, mas porque não percebem os seus pecados. Parece que ir confessar é quase uma obrigação. Já que a igreja me manda, eu estou aqui. Mas quais são os seus pecados? A pessoa não consegue enxergar. Por que não consegue enxergar? Porque já é santa, já é canonizada? Não, porque às vezes a gente vai se habituando tanto com o pecado, que já não percebe mais que ele está entranhado em nós. Não é verdade? É um peixe, por exemplo. O peixe não percebe que ele está molhado, porque ali é o lugar natural onde ele vive, né? Mas ele está molhado. Um porco, né, que se mexe na lama, né, que se lambuza todo de lama, não percebe que está sujo, porque aquilo é o lugar onde ele se alegra, onde ele brinca, se diverte. E às vezes o pecado é tão entranhado em nós que a gente não percebe mais o quanto ele nos fere, o quanto ele nos destrói. E a gente precisa ter essa consciência apurada e enxergar o mal que nós temos. Se o livro dos Provérbios diz que o justo peca 7 vezes ao dia, imagine você, que não somos tão justos assim. Quantos pecados nós temos? Repito, esse é o passo inicial para amar como Deus ama. Experimentar o amor dele em mim. Um amor que não nos trata como exigem as nossas culpas. Um amor, vejam que lindo esse amor de Deus, hein? São palavras do Santo Cura de Ars. Um amor capaz de esquecer as minhas faltas passadas e ignorar as minhas faltas futuras para me perdoar hoje. Deus, quando eu vou me confessar, Ele sabe os pecados que eu vou cometer dali para frente, mas Ele inclusive ignora esses pecados para poder me perdoar ali no sacramento. Esse é o amor de Deus, que não nos joga em cara as nossas faltas, que não fica recordando a todo momento o mal que nós fazemos, mas destrói esse mal com seu abraço, né? Como diz a canção do meu saudoso bispo, né? Num abraço morre todo o mal que eu fiz. Aquele abraço misericordioso de Deus morre todo o mal que eu fiz. E é esse amor com o qual Ele nos ama, que Ele quer que nós amemos os demais. Esse amor mútuo que nós precisamos manifestar, inclusive com os que nos querem mal. Nisto o mundo reconhecerá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a melhor pregação da igreja? Já pararam para pensar nisso? O que nós podemos fazer para convencer os homens de que o Evangelho é verdadeiro, de que o Senhor está vivo em meio a nós? O Senhor não nos disse assim, olha, se vocês forem muito castos, o mundo reconhecerá que sois meus discípulos. O Senhor não disse, se vocês cantarem muito bem, afinadíssimos, o mundo reconhecerá que sois meus discípulos. Não nos disse isso. O Senhor disse, nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O maior testemunho que nós podemos dar ao Senhor é o testemunho de que nós nos amamos, nos queremos de verdade. Esse é o testemunho credível da igreja. Esse é o testemunho que convence, que arrasta. Tertuliano, um escritor eclesiástico do século III, comentava que os romanos
observavam o comportamento dos cristãos entre si e comentavam: vede como eles se amam, vede como esses cristãos se amam de verdade. E isso convencia as pessoas da verdade do Evangelho, arrastava as pessoas. Será que hoje, quando alguém de fora da igreja nos observa, pode dizer a mesma coisa? Vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Nós vivemos isso. Amar é difícil, hein? E nós não somos iguais, hein? Nós não somos iguais. O Senhor nos reúne aqui, a gente fisicamente é diferente, de pensamentos somos diferentes, né? O Senhor nos reúne aqui como uma verdadeira arca de Noé, né? Temos pessoas aqui de todos os tipos e espécies, porém o amor de Deus nos reuniu aqui. Congregavit nos in unum Christi amor, diz o hino antigo da igreja. Nos congregou em uma unidade, o amor de Cristo. Tão diferentes e tão uno nós somos. O Senhor não nos pede que nós gostemos uns dos outros. Isso aqui é muito importante. Nós frequentemente identificamos amor com gostar. São duas coisas totalmente diferentes. O gostar está no campo da periferia, da pele, dos afetos, dos sentimentos, que muitas vezes escapam ao nosso controle. A gente não escolhe de quem quer gostar e de quem não quer. É algo quase natural. Na verdade, há pessoas que naturalmente nos caem bem. E a gente pensa assim, poxa, como é bom estar do lado dessa pessoa. Como é agradável a companhia dela. E há pessoas que nunca fizeram nenhum mal para a gente, mas quase que naturalmente a gente sente um pouquinho de aversão, né? É melhor ficar longe porque a companhia não é tão agradável assim. Não quer dizer que a gente odeia a pessoa. A gente não quer o mal da pessoa, mas pessoas por natureza que são de convivência agradável e outras não. Né? Isso está no campo do quê? Dos sentimentos, do gostar. E Jesus não fala assim, olha, a gente tem que gostar de todo mundo. Não se trata disso. Ele pede sim algo mais profundo. Nós precisamos amar a todos, inclusive aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Se o gostar está no campo da pele, dos sentimentos, dos afetos, a gente não controla, o amor sim a gente controla. O amor está mais relacionado as faculdades da nossa alma, a nossa inteligência, a nossa vontade. Amar é querer o bem. E aqui, olha só, mesmo sem gostar da pessoa, querer o bem da pessoa. Esse passo nós precisamos dar, crescer nesse amadurecimento do amor, sair do campo do gostar, deixar de tratar as pessoas por simpatia ou antipatia. Isso é muito pobre para nós cristãos. Tratar bem porque me é simpático, tratar mal porque me é antipático, passar por cima disso. Eu sou chamado a amar a todos, porque o Senhor me amou por primeiro. Porque Ele me ama tanto, eu preciso manifestar esse amor aos demais. E amar é querer o bem do outro. Amar é ser capaz de sacrificar-se pelo outro, mesmo quando o outro não me é tão simpático, não me é agradável, e ainda mais, mesmo quando o outro se considera meu inimigo. Nós cristãos não devemos ter inimigos, hein? Não devemos ter. Fazer inimigos não é próprio nosso. Mas inevitavelmente, vamos ter pessoas que nos odiarão. Porque se assim fizeram com o Senhor, também farão conosco. Jesus, por onde quer que tenha passado, não deixou ninguém indiferente, né? Ou o amavam ou o odiavam. Ninguém era diferente por onde o Senhor passava. Ou as pessoas o amavam ou o odiavam. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Inevitavelmente encontraremos em nosso caminho pessoas que não nos quererão bem, pessoas que inclusive vão fazer mal contra nós, e a nossa atitude deve ser sempre a de afogar o mal na abundância de bem. Essa é a grande missão da igreja, afogar o mal na abundância de bem. Meus irmãos, por que eu devo tratar bem o outro? Não é porque o outro seja bom. É verdade, a gente pensa assim, olha, ele não merece, ela não merece. Mas você pensa de um modo diferente agora, pensa assim, diante de Deus, eu não mereço.
Eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o perdão de Deus, e no entanto eu estou aqui sendo amado infinitamente por Ele, e é por isso que eu devo amar o próximo. O que nos move é um amor sobrenatural, não antipatias e simpatias. Chesterton, um autor cristão, dizia o seguinte, que o próprio do amor cristão é amar aquilo que não é amável. Olha, amar aquilo que não é digno de amor. É isso que eu e você somos chamados. A amar aqueles que não merecem o nosso amor. Mas por que eu vou amar quem não merece? Porque Deus te ama, infeliz. Porque Deus te ama e te pede isso. E mais ainda, isso é condição para que você seja perdoado. Lembra que você está fazendo um investimento. Você quer o céu? Então ame enquanto é tempo, porque uma boa medida vos será dada. Sede misericordiosos, porque encontrareis misericórdia. É um investimento. Quer ganhar o céu? Sai perdoando todo mundo. Sai amando, porque você está ganhando já o seu céu. Meus irmãos, enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente fica remoendo aquelas mágoas, o que nos fizeram, o que disseram de nós, aquela falta de perdão é como um câncer da alma, que vai destruindo a gente por dentro. E há pessoas que inclusive fisicamente somatizam isso, e vão se destruindo cada vez mais, porque não perdoam, porque são ressentidas, porque ruminam uma e outra vez o que falaram, o que disseram, e vão se autodestruindo. Quando a gente perdoa, a gente percebe que libertou uma pessoa, e precisamente a pessoa liberta não foi aquela que a gente perdoou, mas fomos nós mesmos, que nos tornamos reféns da nossa falta de perdão. Mas é difícil perdoar. Como é difícil amar. Eu não consigo. E é precisamente por isso que o Senhor nos dá o seu amor, para que nós amemos com o amor dEle. Na nossa oração, precisamos manifestar com toda sinceridade ao Senhor: Senhor, eu não consigo. Senhor, se o Senhor me deixa, eu tenho vontade de me vingar. Eu tenho vontade de pagar com a mesma moeda. Eu preciso do teu amor, me ajuda a amar, Senhor. Dá-me o amor com que o Senhor quer que eu ame. Dá-me, porque eu não tenho a capacidade de amar assim. E o Senhor, que ouve a nossa oração, vai dilatar o nosso coração, para que Ele possa amar através de nós, para que nós possamos continuar esse investimento, que diz respeito à nossa própria salvação. Cada pessoa vale todo o sangue de Cristo, e é por isso que nós dizíamos que não temos inimigos, porque as pessoas, inclusive aquelas mais ruins, aquelas que fazem mais maldade aqui nessa terra, por elas também Jesus morreu, e é por isso que eu devo amar. Cada ser humano vale todo o sangue de Cristo. Senhor, dilatai as nossas pupilas pelo amor, ajudai-nos a olhar para as pessoas como o Senhor também olha, capaz de rezar por aquelas pessoas que o matavam ali na cruz. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. São Gregório de Nissa diz assim: se tiverdes amor uns para com os outros, levareis na terra a vida de anjos. Meus irmãos, e podemos dizer que hoje a eficácia da igreja, o nosso apostolado, perece pela divisão que existe entre os cristãos, pela divisão que existe entre nós. Nós não somos melhores, nós não arrastamos mais pessoas para Deus, porque nós ainda estamos muito divididos entre nós. E a divisão é precisamente a obra do diabo. A palavra diabo, do grego diabolos, é justamente aquele que divide, aquele que separa. Ele faz o inverso do que faz o Senhor. Se o Senhor é aquele que nos congrega no seu amor, aquele que nos reúne, o diabo é aquele que separa, que divide. E hoje em dia nós vivemos na época da divisão por excelência. É um falando mal do outro, potencializado pelas redes sociais, não é verdade? É leigo falando mal de padre, é padre se xingando mutuamente, é uma divisão na igreja tão grande, e a gente precisa entender que isso só contribui para que a ação do diabo continue reinando no meio de nós, e precisamos fazer o inverso, amar, afogar o mal com o bem.
Se não é assim, Deus não reina no meio de nós. Meus irmãos, não quer dizer que seja fácil, mas é uma tarefa que o Senhor nos confia. Precisamos entender que nós não somos iguais. Nós aqui não somos iguais, não pensamos iguais em tudo, mas, meus irmãos, nós sacerdotes levantamos todos os dias o mesmo corpo do Senhor. Como pode um padre que não fala com outro padre? Um padre que fala mal de outro sacerdote? Com que cara a gente vai levantar o corpo do Senhor em nossas mãos? Com que cara vocês vão se aproximar para comungar o corpo do Senhor se você nega a sua palavra a alguém? Com fulano eu não falo. Dizer isso é como se dissesse, essa pessoa está morta para mim, não existe para mim. Que cristão você é? Meus irmãos, precisamos ser coerentes. Ser cristão não significa simplesmente abrir as nossas mãos para receber as graças do Senhor, mas trabalhar para cumprir, para colocar em prática aquilo que Ele espera de nós. E o reino de Deus se estende nessa terra pela nossa caridade mútua. Precisamos passar por cima de nossas diferenças e saber que o que nos une é muito mais forte. Santo Agostinho dizia que naquilo que é duvidoso, cada um tem a sua opinião, né? Naquilo que é necessário, que nós tenhamos a comunhão, mas em tudo, a caridade. A caridade deve permear todos os nossos atos, as nossas ações. Como dizia esse hino, do qual nós mencionávamos aqui, o Bicaritas, né? Cessem iurdia maligna, cessem lites, cessem os impulsos malignos, cessem as divisões, e em nosso meio esteja o Cristo Deus. O demônio não pode encontrar espaço em nossos corações, o demônio não pode encontrar espaço em nossas comunidades. Não podemos comprometer o apostolado, a obra de Deus com a divisão entre nós. Precisamos nos amar de verdade. Isso supõe passar por cima de algumas diferenças e rezar por aqueles que nos querem mal. E dizer com sinceridade ao Senhor: Senhor, eu não sei amar. Senhor, eu sou fraco, eu odeio, eu tenho raiva, eu tenho vingança, mas eu não quero isso, Senhor. Eu não quero permitir isso. E precisamos nos confessar sobre isso, pedir perdão a Deus pelo nosso desamor. Às vezes dá a impressão que só existem 2 pecados no decálogo, o 6º e o 9º. Parece que os únicos pecados são aqueles relativos à castidade. Na verdade, se eu não peco contra a castidade, não há pecado algum. E quantos de nós vamos consentindo em pecados cotidianos contra a virtude máxima, que é a virtude da caridade? Como se dizia de um certo grupo de freiras, pode acontecer isso conosco também. Olha, aquele grupo ali, ó, casto, casto como os anjos e soberbos como os diabos. Castos como os anjos, olha, não pecam contra a castidade, que maravilha, mas soberbos como o diabo. A caridade, meus irmãos, é isso que nos faz ser mais de Deus. Daqui a alguns minutos, o Senhor, como veio a essa terra, pelo seio de Nossa Senhora, virá novamente aqui diante de nós, pelas palavras do sacerdote. O amor, feito alimento para a nossa alma. E ao comungarmos o corpo e o sangue do Senhor, pensemos nisso, que nós não estamos só recebendo alguém extraordinário, mas estamos aqui nos comprometendo com a missão de amar como Ele amou, não só aqueles que nos querem bem, mas também aqueles que nos perseguem. É difícil, mas Ele diz a nós: se eu te peço, eu te dou a graça. Se eu te peço, eu amo em ti, eu te dou a graça para que você viva isso. Deus não nos pede nada impossível. O que é necessário é que a gente permita que Ele haja em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.